Oi pessoal, eu sou Bruno Malheiros, consultor nas áreas de educação e recursos humanos, e hoje eu vim falar de um assunto um pouco diferente do que eu tenho falado no canal, porque eu tenho falado bastante sobre a área de educação e pouco sobre a área de recursos humanos, que é a área que na verdade eu mais trabalho. Então eu parei para pensar e falei, gente, eu preciso comentar alguma coisa sobre a área de RH, que na minha vida prática ocupa um tempo considerado. E aí eu pensei sobre o que eu posso falar com as pessoas. Considerando o momento que a gente está e esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020, então se você estiver assistindo lá para frente, talvez ele não faça mais sentido. Eu espero que não faça mais sentido, mas hoje ele está absolutamente condizente com o contexto que a gente está vivendo. Então eu resolvi falar para vocês sobre o papel da área de recursos humanos no retorno pós-pandemia. A gente teve que se afastar do trabalho, a grande maioria das empresas liberou seus funcionários para trabalhar em home office ou teletrabalho, claro que nas situações em que isso é possível, a partir da segunda quinzena de março, e a gente já está em agosto. Muitas empresas já voltaram para o trabalho. E isso tem gerado uma ansiedade generalizada, não só para os empregados, mas também para os empregadores. Como é que a gente dá conta de retornar para as nossas atividades de forma que seja possível garantir a saúde dos nossos funcionários, mas também baixar um pouco esse nível de ansiedade e permitir que as pessoas se sintam mais produtivas e mais à vontade para realizar suas atividades? No meu entendimento, esse é um papel fundamental da área de recursos humanos. Desde que eu comecei a trabalhar com a área de RH, isso já são quase 20 anos, eu faço uma árdua defesa de que a área de recursos humanos precisa atuar de forma estratégica no apoio às pessoas. Eu sei que esse discurso do RH estratégico é um discurso já até batido e tem pelo menos 50 anos. Mas o que eu quero dizer com RH estratégico é aquele RH que não simplesmente operacionaliza as atividades. Não é só um RH que roda folha de pagamento, embora rodar a folha de pagamento seja importantíssimo. Não é só um RH que cuida dos benefícios dos servidores, embora cuidar dos benefícios seja fundamental. É um RH que atua nesses momentos em que as pessoas têm dificuldade para poder dar conta dos seus trabalhos e os gestores têm dificuldade. Como é que eu vou fazer a gestão da minha equipe que está voltando para o trabalho com medo de estar no trabalho? Pessoas que precisam se locomover utilizando o transporte público, correndo o risco de se contaminar, correndo o risco de levar a doença para dentro das suas casas. Então essa é uma situação extremamente delicada com a qual nós da área de recursos humanos precisamos nos relacionar e buscar uma alternativa. Tem algumas questões, eu acho, que podem ser trabalhadas pela área de RH para diminuir um pouco essa ansiedade, para fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais tranquilas no meio desse contexto. A primeira, que eu acredito, é que a gente precisa fazer com que as nossas organizações deixem claro para os nossos trabalhadores que a vida e a saúde são valores com os quais a gente não vai negociar. Parece bobagem dizer isso, mas muitas vezes o comportamento dos empregadores faz com que os empregados fiquem com a sensação de que a empresa não está preocupada com a saúde deles. Ok, algumas vezes de fato não está, mas eu estou tratando aqui especificamente daquelas empresas que têm preocupação sim com a saúde e a qualidade de vida das pessoas, mas precisa retornar. Então, a primeira coisa que tem que estar presente em todos os discursos, em todos os materiais de comunicação, e tem que estar na cabeça dos líderes é que a vida e a saúde são prioridade número um da organização. Isso precisa ser posto em prática a partir de um processo de comunicação forte junto a todos os colaboradores. A partir do momento em que as pessoas entendem que a sua organização de fato coloca a vida e a saúde em primeiro lugar, você pode partir para a construção de protocolos, de procedimentos que vão ser adotados para garantir a saúde das pessoas nesse retorno. A que protocolo eu estou me referindo? Bom, existem uma série de protocolos que estão disponíveis não só pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde, mas também pela Organização Mundial da Saúde. É possível que se solicite apoio às áreas de saúde e segurança, é possível e recomendado que se solicite o apoio de médicos que nos auxiliem nessas definições. Então a gente tem, por exemplo, a questão do distanciamento, quantas pessoas podem utilizar um elevador por vez, quantas pessoas podem
está dentro de um mesmo ambiente, se a organização vai ou não vai autorizar reuniões presenciais, se você vai ou não vai aferir a temperatura na entrada do prédio ou da instituição, se você vai ou não vai utilizar carpetes sanitizantes. Enfim, existem uma série de definições que cabe à área de recursos humanos trazer e apresentar como proposta. E essas propostas da área de recursos humanos precisam fazer com que aquele princípio de respeito à saúde e à vida se materializem, sejam de fato percebidos pelas pessoas. O foco na saúde não é só na definição de protocolos, mas é também na lista de procedimentos que devem ser adotados pelos trabalhadores, pelos colaboradores, caso algum deles apresente um sintoma gripal, apresente alguma característica que possa sugerir uma contaminação. Não só o trabalhador, mas também as pessoas que coabitam com esse trabalhador. Percebam que tudo que eu falei até agora, além das ações protocolares relacionadas à saúde, mas dizem muito respeito ao processo de comunicação. E isso não é à toa. No meu entendimento, a comunicação para esse retorno vai ser essencial para garantir que as pessoas tenham minimamente tranquilidade para poder retomar o seu trabalho. Também é preciso que a gente preste apoio para os trabalhadores. O nível de ansiedade varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão voltar um pouco tensas, mas rapidamente vão compreender a importância do retorno, vão se adequar com os procedimentos de higienização e segurança e vão seguir a vida. Outras vão ter um nível de ansiedade tão alto que vai ser preciso dar suporte para essas pessoas. Se você tem psicólogos na sua organização, psicólogos que compõem a área de recursos humanos, provavelmente eles podem ajudar nesse apoio individual ou nesse apoio coletivo, com a formação de grupos que possam debater o assunto, com a formação de fóruns pela internet, no qual seja possível realizar discussões sobre os procedimentos da empresa. Há uma série de possibilidades, elas precisam ser feitas. E a última dica que eu queria dar para quem trabalha com RH é o apoio aos gestores, porque o papel do gestor nesse momento é crucial. O líder, ele representa a organização para o trabalhador. Então, quando a gente diz que uma empresa é um bom local para se trabalhar, na prática o que a gente está dizendo é que a minha empresa tem bons líderes, tem bons gestores, tem pessoas que cuidam do ambiente, que cuidam do clima, que cuidam da organização e da relação entre as pessoas. É possível que os líderes também não saibam como lidar com as equipes nesse momento de retorno, não saibam como lidar na forma de gerenciar o trabalho, na forma de lidar com a ansiedade das pessoas, na forma de garantir que os trabalhos que tenham que ser feitos sejam feitos, e é óbvio o papel do RH fornecer suporte nessa situação. Pessoal, era isso que eu queria falar neste momento. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E claro, não deixa de se inscrever no canal para poder assistir os próximos, tá bom? Ativa o sininho. Um abraço, obrigado.